Amado internauta, bem-vindo a mais um podcast, bem-vindos ao Manicast, o podcast de todos os maniquenses. O nosso convidado hoje é Abílio Mandelate, docente e pesquisador. Hoje vamos falar de dois temas, tendo em conta que estamos no mês do jornalista moçambicano. Os nossos temas vão ser em torno do jornalismo. Mas antes mesmo, dizer ao estimado internauta para poder subscrever o nosso canal no YouTube, bem como dar like aos nossos conteúdos para que possa chegar a mais gente. Docente Abílio Mandelate, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado pelo convite. E vamos conversar. Vamos, de facto. Aqui é para conversar, não é entrevista, não é? Exato. Muito bem. Abílio Mandelate é sociólogo, é docente de jornalismo, já formou muitos jornalistas, passaram pelas suas mãos. Nós estamos numa era em que o jornalismo moçambicano conhece uma grande progressão, sobretudo com a criação de muitos órgãos de comunicação social. Um fenómeno que começou a se consumar a partir da Constituição de 1990 e também da Lei 18/91, a Lei de Imprensa. A partir daquele momento foram surgindo vários órgãos de comunicação social e é o cenário que se vive até hoje. O surgimento destes órgãos de comunicação social, de certa forma, confunde-se com a liberdade de imprensa. Concorda com isto ou tem uma visão diferente? Bom, aqui nós precisamos fazer assim uma contextualização. De facto, nós assistimos ao surgimento de muitos órgãos de comunicação social. Mas se nós formos a reparar, isso acentuou-se ainda mais nos últimos 3, 4 anos, né? Principalmente no contexto da Covid-19. Tudo ficou fechado, as pessoas foram ficando em casa e havia uma necessidade de prover conteúdos para as pessoas que estavam em casa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto da minha contextualização tem a ver com o avanço da tecnologia. Hoje, com um telemóvel, um site de internet, eu posso abrir um órgão de comunicação social. O que está a acontecer, no meu ponto de vista, é algo que tem, vamos lá, um duplo sentido. Num primeiro sentido, nós estamos a ter maior oferta de informação e de conteúdos por via de órgãos de comunicação social que não são necessariamente tradicionais. Por muito tempo, os mídias tradicionais é que dominavam, né? Tínhamos rádio, tínhamos a televisão, mas naqueles suportes meios tradicionais. Hoje nós temos mais possibilidades de acesso à informação por via dos tais mídias alternativos. Sites de informação, canais em redes sociais e assim por diante. Isso aumenta a disponibilidade de informação. Isso é fato e não podemos negar. Por outro lado, temos um grupo cada vez mais, este é o segundo sentido, de pessoas a fazerem comunicação social sem necessariamente ter licenças para o efeito ou ainda meio que um pouco diferente daquilo que é o preceituado, daquelas que são as ideias bases de como fazer comunicação social. E qual é o resultado dessa mistura? É que hoje nós temos
muita informação, algumas vezes informação não verificada, às vezes também informação não apurada, desinformação mistura-se com informação. Então é o que nós estamos a assistir. Talvez ainda estejamos naquele processo de criação desse cenário que possivelmente as coisas venham a mudar, mas o cenário concreto atual que a gente assiste é esse. Não estou a querer tirar mérito, né, a esses meios que vão surgindo, mas são aspectos que eu julgo que nós precisamos prestar atenção sobre eles. Mas uma coisa também é facto, que é importante. Nós precisamos de meios de comunicação social alternativos. Como é que é? As grandes empresas mediáticas, elas não conseguem, por exemplo, fazer a cobertura que esses pequenos órgãos de comunicação social fazem ao nível do terreno. Então, a gente tem acesso à informação de coisas bem pequenas que acontecem em lugares que a gente nem sequer imaginava que as coisas acontecessem, muito por conta da existência desses meios alternativos de comunicação social. Agora, o que nós precisamos é de profissionalizar esses meios de comunicação, órgãos de comunicação social, de modo que eles atinjam um certo padrão de qualidade da sua produção. Então, esse é o meu ponto de vista. Agora, a criação da lei da imprensa, temos que assumir isso como um avanço no nosso país, a ideia de que existe liberdade de imprensa, porque esse é um dos pilares de qualquer sistema democrático. Então, é importante que haja essa liberdade de fazermos comunicação social. Esses são os meus pontos de vista. Olha, a cada ano que passa, quando chega o dia do jornalista moçambicano, é comum ouvir jornalistas a dizer, não só no dia do jornalista moçambicano, mas também quando se celebra o dia da liberdade de imprensa, é comum ouvir jornalistas a reclamarem pela liberdade, a dizerem que ainda há interferência a vários níveis no trabalho de jornalista e que isso compromete a liberdade da imprensa. Há vozes que até dizem que a cada ano que passa há uma regressão da liberdade de imprensa. Dos ganhos da liberdade dos de imprensa. ganhos da liberdade de imprensa, exatamente. De facto, a interferência ela é um problema. E isso é também um desafio para a forma como nós fazemos jornalismo no nosso contexto. Eu tenho dito muitas vezes que nós temos um jornalismo muito dependente de fontes orais. A gente quer produzir uma informação sobre algo, quer informar sobre seja lá o que for, e focamos-nos simplesmente nas fontes orais. E eu quero acreditar que esses desafios ou essa dificuldade que a gente tem de acesso à informação, as interferências de terceiras pessoas na forma como nós exercemos, os jornalistas exercem a sua profissão, deve ser um ponto de reflexão sobre as alternativas. Por quê? Porque nós vamos ficar a lamentar. Todos os anos vamos lamentar e nós nunca vamos encontrar uma situação em que existe liberdade plena da imprensa, em que a imprensa vai exercer a sua atividade sem nenhum tipo de interferência. Então, a questão que a gente se coloca é o que a gente faz para superar esses obstáculos? Que alternativas a gente encontra em meio a tantas dificuldades e interferências que existem em relação à atividade do jornalista? Uma coisa nós precisamos de compreender também. No nosso contexto em particular, nós ainda não percebemos muito bem, ou se percebemos, fingimos que não percebemos, o papel importante que a imprensa tem para a consolidação do próprio sistema democrático. Então, se nós não percebermos isso, não entendermos isso, ainda vamos continuar a ter essas situações em que a imprensa ela é cerceada, ela é cercada, que existam pessoas que atentem ao livre exercício da atividade da imprensa, mas isso também, como eu dizia, é um fator que deve fazer refletir. Que tipo de jornalismo nós queremos neste contexto? O que é que nós fazemos diante das dificuldades? Porque as pessoas para as quais o jornalista lamenta, elas ouvem as mesmas lamentações todos os anos. Mas continuamos nesse
coeficiente de regressão. Continuamos a regredir progressivamente com relação a isso. Então, alguma coisa não está bem. Vamos continuar a lamentar ou vamos procurar alternativas a essas dificuldades que a gente enfrenta como fazedores da comunicação social? Então, eu penso que esse é um ponto que a gente deve refletir seriamente sobre ele. Agora, outra coisa também tem a ver com a formação do jornalista. Por lei, o jornalista é quem recolhe, trabalha e depois publica informação, né? Penso que é assim, de forma bem alta. Qualquer um pode fazer isso. Mas onde é que está a diferença? Provavelmente aquele jornalista que tenha uma formação mais consistente, ele está mais consciente do que pode fazer para superar determinadas dificuldades e informar as pessoas, comparativamente aquele que simplesmente só sabe recolher, produzir um texto, depois publicar ou em algum meio de comunicação social tradicional. Então, desafios sempre vão existir. A questão é como é que nós os superamos. Mas, infelizmente, ainda há problemas sérios de compreensão do papel do jornalista na nossa sociedade. Falou aqui da forma como os jornalistas reparam para as suas fontes e disse que a fonte preferencial dos jornalistas, sobretudo, tem sido a fonte oral, não é? Exato. E por falar de fontes orais, também tem sido uma discussão nos fóruns, nos corredores do jornalismo moçambicano, a questão de acesso às fontes. As fontes estão cada vez mais, as tais fontes orais estão cada vez mais a fechar-se. Como é que repara para isso? Bom, essa é uma questão também complexa, mas vou tentar construir uma ideia assim. Vamos lá, Dino. Vou dar um exemplo. Vamos lá supor que o Conselho Municipal da cidade de Chimoio reúne-se em sessão ordinária. Depois envia um convite ou um comunicado de imprensa a informar sobre a realização do evento e a indicar lá a agenda do evento, o que é que vai ser discutido e quem vão ser os intervenientes. Então, Dineu, o jornalista que foi destacado para fazer a cobertura do evento. O que é que acontece muitas vezes? Quando o Dini chega lá, ele pergunta, ele tem um documento que indica o que vai ser discutido na reunião. Ele chega lá e pergunta ao porta-voz do evento, o que é que vai ser discutido neste? Não sei se está-me a perceber. Ou o que é que foi discutido? Exato. Mas você tem um documento. Quer dizer, nós só valorizamos quando é alguém a falar. Nesta reunião nós discutimos o orçamento de atividades de 2024. Mas lá está. Ponto 1 de agenda. Orçamento da cidade de Chimoio 2024. Então, começamos nós por não saber fazer as perguntas. Esse é um problema que nós devemos pensar sobre ele. E segundo, temos o problema de acreditar mais no que ouvimos do que naquilo que lemos. Tem informação que nós não precisamos ser ditos. Ok? A fonte não é só quem fala. Um documento também é fonte. É uma fonte. Uma fotografia é uma fonte. Então, como é que nós trabalhamos as informações que estão em documentos, que não foi necessariamente alguém a falar? Se há uma reunião, por exemplo, de um órgão e depois emite-se um relatório no fim, você pode fazer questões com base naquilo. Ou procurar construir uma notícia com base naquela fonte. Ela tem a informação que você precisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a construção da narrativa noticiosa. Tudo bem que nós não temos como trazer tudo que uma fonte, por exemplo, nos disse numa entrevista. Mas nós temos tendência a chamar notícia somente aquilo que é polêmica. Então, se eu disse uma coisa, eu vou me focar mais nos conflitos, nos problemas daquilo que foi dito, do que propriamente em outras coisas. E já tivemos situações em que uma fonte foi entrevistada, falou, deu a informação à imprensa, e no fim do dia
a informação que apareceu, ela estava cortada. Quer dizer, selecionou somente os pontos de polêmica. E a fonte disse-me assim, poxa, tanta coisa que eu disse, será que é só aquilo que devia interessar? Escolher o lado polêmico. É um Exato. jornalismo polêmico, né? Exatamente. Estamos a fazer um jornalismo para alimentar polêmicas. Ok. Então, o que é que vai acontecer? O que é que você espera que aconteça num contexto em que nosso trabalho é alimentar polêmicas? As fontes vão se fechar. Ok. Então, temos esse problema. Só estamos a olhar para o problema da fonte. Não, porque a fonte fechou-se. Não. Temos que nos perguntar a nós mesmos o que é que nós fizemos para que a fonte se fechasse. Esse é o meu ponto de vista. Não estou a dizer que todo mundo é afável com relação à imprensa. Há pessoas que, de facto, fontes, figuras, entidades, organizações, que são extremamente problemáticas do ponto de vista de disponibilização de informação de interesse público. Sobre isso, não há dúvidas. Mas como é que nós lidamos com as fontes? O que é que nós fazemos com relação às nossas fontes? Que tipo de perguntas nós fazemos? Que aspectos dessas fontes nós procuramos explorar? Então, são essas coisas que depois acabam retraindo as fontes e fazendo com que elas não aceitem a falar conosco. Então, temos que ver bem. Muito bem. Tem sido muito crítico com relação a algumas abordagens feitas em alguns programas jornalísticos, não é? Onde, por exemplo, o apresentador, o jornalista, procura passar uma imagem ridícula sobre algumas situações ou de algumas personalidades. O que é que acha para este rumo que o jornalismo, até certo ponto, está a levar? Um jornalismo, entre aspas, eu diria, sensacionalista. Mais de espetáculo. De espetáculo, exatamente. Yeah. O que nós temos hoje, temos muitos programas informativos que são mais programas de espetáculo noticioso do que propriamente programas de notícia, né? Porque pela forma como amplificam os eventos e essas coisas todas, nós podemos voltar a pegar exemplos. Se fizermos uma análise, nós neste país tem aquelas televisões que nasceram, depois morreram como nasceram, do nada, desapareceram, ok? Mas depois também tem aquelas que sobreviveram. E se a gente fizer assim uma análise, né? Agrega, por exemplo, programação das nossas televisões, tanto aquelas tradicionais como as que estão em plataformas digitais. Muito provavelmente só 2 canais de televisão é que não têm programa de espetáculo noticioso. Por quê? O que está a acontecer aqui, há uma preocupação muito grande em atrair e manter a audiência. Não nego. Aliás, é a audiência que dá dinheiro. E é importante que os órgãos de comunicação social mantenham audiência para conseguirem arrecadar fundos que necessitam para funcionar. Isso é fato. Mas o que acontece é que essa luta, essa procura por manter a audiência e essa opção pelo espetáculo noticioso acaba, em algum momento, sendo algo, entre aspas, ridículo. Por quê? Porque já não se observam regras básicas, né? Coisas como presunção de inocência, a questão ética, a empatia, okay? A preservação do drama humano. Nós exploramos a desgraça alheia para fazer audiência nos nossos programas de televisão. Hoje nós já não nos importamos, por exemplo, de entrevistar uma vítima de acidente de viação que está toda entubada. Vamos ao hospital fazer um direto com alguém que acabou de passar por um evento traumático, que muito provavelmente não está em condições de responder às suas perguntas, mas nós vamos lá e perguntamos. Mas por que é que fazemos isso? É justamente pelo espetáculo. As pessoas gostam de espetáculo. E é um espetáculo que tem uma característica. Cada dia que passa, dia após dia,
há um novo episódio, há um novo evento que é objeto de espetáculo na televisão. Entretanto, aquela informação que passa no espetáculo, ela não prevalece. Ela não... No fim dela não serve para nada. Ok? E uma das ideias que nós temos discutido muito é a importância de termos uma informação que sirva ao interesse público. Okay? A gente, vê uma informação relevante na televisão, ouve na rádio, leu no jornal, mas aquela informação precisa ser referência para algo no futuro. A gente precisa contar, olha, no dia X, a televisão falou sobre isso e de facto é o que está a acontecer. Aquela informação, se você consegue fazer isso com uma informação, com uma notícia, é justamente porque ela foi feita para servir o interesse público. Mas se eu lhe perguntar hoje qual é o destaque de um programa de espetáculo noticioso de ontem, não vais conseguir me dizer. Por quê? Porque hoje foi outro espetáculo, amanhã será outro espetáculo, antes de ontem foi um espetáculo. E aquela informação, ela emerge, gera barulho e dilui-se tal como emergiu. Não serve para absolutamente nada. Então, esse é que é o problema. Nós precisamos refletir. Tudo bem que precisamos de ter audiência, precisamos de manter as pessoas focadas. Estamos a exagerar, estamos a ridicularizar o processo de informar as pessoas. Já não respeitamos a privacidade das pessoas. Estamos a explorar o sofrimento alheio para manter a audiência. Então, é extremamente complicado. Olhando para este aspecto que acabou de levantar aqui, será que é esta liberdade de imprensa ou de expressão que a classe jornalística anualmente, diariamente chora? Bom, não sei, provavelmente sim, provavelmente não. Vamos operar por hipóteses. Na hipótese de ser, então precisamos refletir seriamente sobre o que nós queremos da nossa liberdade de imprensa. E na hipótese de não ser, então precisamos esclarecer o que nós queremos também sob o ponto de vista de liberdade de imprensa. Eu vou lhe dar exemplos, Dino. Vamos lá tentar puxar alguns exemplos aqui. Com certeza já assistiu canais de televisão sensacionalistas do contexto europeu. Eu vou dar o exemplo, um canal que está em Portugal, que é a CMTV. Aquele pessoal é sensacionalista. Demais. Mas você já viu a CMTV entrevistar alguém que foi acusado de um crime? Não. Já viu a CMTV a mostrar alguém numa cama do hospital, entubado, e aí procurar obter informações sobre um acidente? Não. Ou seja, por mais que eles estejam preocupados com ter audiência, há limites que eles não atravessam. É onde entra a questão ética. É possível, sim, fazer um jornalismo de chamar a atenção, mas sem atropelar determinados limites e valores éticos da profissão jornalística. Então, a liberdade de imprensa, penso que já falei isso várias vezes, é uma contrapartida, à responsabilidade dos meios de comunicação. Nós só podemos ter liberdade de imprensa em contextos em que os meios de comunicação também são socialmente responsáveis. Como é que nós exercemos a nossa profissão? Como é que nós encaramos ou encarnamos essa ideia de que temos responsabilidades com relação ao público, com relação à sociedade, com relação às pessoas que nos ouvem? Então, se nós começarmos a refletir seriamente sobre as nossas responsabilidades, aí sim nós podemos reivindicar mais espaço para esse exercício da liberdade de imprensa. Mas nas condições objetivas em que nós nos encontramos, tendo em conta nossas práticas, nossos vícios, enquanto fazedores de comunicação social, eu não sei de que liberdade de imprensa nós estamos à procura. Não sei. É muito complicado. Esse é meu ponto de vista. Né? Então, temos muito ainda que aprender, temos muito que fazer,
Com relação a esse aspecto Olha, a oralidade é uma tradição africana, não é? Os nossos hábitos e costumes foram transmitidos de forma oral, de geração em geração. E essa tradição, como disse há pouco, ainda continua, sobretudo no jornalismo moçambicano. Como transitar de um jornalismo oral para um jornalismo que pauta mais pela leitura, pela consulta de fontes escritas e outros tipos de fonte, que não sejam só fontes orais? Ok. Bom, aqui podemos até começar com uma coisa. O jornalismo nasce da escrita. Ok? Se a gente for olhar para os primeiros órgãos de comunicação social de massas, eles vieram de onde? Começaram como? Através da escrita. Os primeiros jornais, as primeiras formas de comunicar massivamente foi através da escrita. Então, historicamente, e sob o ponto de vista também de origem, o jornalismo é algo que é resultado da escrita. Então, se nós queremos ser jornalistas, se você quer ser jornalista, primeiro deve ter domínio da escrita. Esse é o primeiro ponto. Agora, com relação à questão que me coloca, eu acho que a questão principal está na forma do próprio jornalista. Nós precisamos ter jornalistas formados. E, infelizmente, é o que nós não temos. Temos muito jornalista que não é formado, que muito provavelmente não compreende o alcance do que está a fazer, não compreende a importância do que está a fazer, okay? E não compreende também as responsabilidades. E claro, nem que os problemas de escrita e tudo mais são generalizados, mas nós precisamos ter jornalistas. Precisamos formar mais os nossos jornalistas. Agora, outra coisa também importante é que a oralidade tem um problema. À medida que o tempo passa, a tendência é de que aqueles valores que são transmitidos para a oralidade, eles sejam dissolvidos. Ou, não diria até dissolvidos, mas que eles sofram transformações muito por conta da transmissão oral. Costuma-se dizer: quem conta um conto, acrescenta um ponto. Então, se eu posso te dizer uma coisa agora e dizer, olha, penso que digas ao tal fulano que eu te disse, com certeza não vais reproduzir fielmente aquilo como foi dito. Então, nós precisamos começar a apostar mais em documentos escritos, por uma razão muito simples, porque estes documentos preservam informação para um tempo muito longo e preservam essa informação no seu formato, na sua forma original. Um documento de 1950 preserva as mesmas características se for consultado hoje. Mas alguém que vivenciou um evento em 1950, se contou o evento em 1970, contou o evento em 2000 e depois conta hoje, e você pegar as três versões, com certeza não vai ser a mesma coisa, mesmo que esteja a ser contado pela mesma pessoa. Então, a escrita é muito, 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 muito importante. Nós não podemos morrer na oralidade. Então, é assim como eu penso. Ok, muito bem. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já para abordarmos outra parte da nossa conversa. Jusic Media, comunicação e multimédia. Eternizamos momentos únicos, como eventos corporativos, casamentos, celebrações especiais, através da magia da videografia e fotografia. Na Jusic Media, mergulhamos na arte da comunicação visual para transformar cada segundo em lembranças que perduram para sempre. Transmitimos a essência e a emoção de cada ocasião. Jusic Media, sua imagem, nosso dever. Muito bem, voltamos para a segunda parte do Moneycast. Dizer que a Jusic Media está com um curso de fotografia e edição de fotografias. O estimado internauta pode participar deste curso para poder aprender a fotografar, bem como editar fotografias. Para tal, entre em contato com a Jusic Media através
os números que estão a passar aí no seu rodapé para poder ter mais informações a respeito do curso. Voltamos então ao nosso convidado de hoje, de recordar que estamos com Abílio Mandelat, docente universitário e investigador. Estamos a falar em torno da atividade jornalística no âmbito do mês do jornalista moçambicano. Nesta segunda parte, o nosso foco vai ser com relação a um tema muito importante da teorias de comunicação. Vamos falar da teoria de persuasão. Nos últimos tempos temos visto que as igrejas, as confissões religiosas têm usado os meios de comunicação para fazer chegar as suas mensagens aos potenciais crentes, aos telespectadores, para além dos órgãos de comunicação social, têm usado também as redes sociais para fazer chegar esta mensagem. E esta tática está ligada a uma teoria muito importante na comunicação, que é a teoria de persuasão. E o Dr. Abílio tem dedicado muito tempo da sua vida a estudar sobre teorias de comunicação. Como é que interpreta este fenómeno? Ok, muito bem. Bom, esse é um assunto muito vasto, mas vamos lá tentar traduzi-lo de forma que ele seja compreensível um pouco para aquilo que é a nossa discussão. Bom, o que nós temos estado a observar é que nós temos um movimento massivo dos grupos religiosos no que diz respeito ao uso de meios de comunicação social tradicionais e redes sociais para difundirem a sua mensagem. Isso até que nem é nenhum problema, né? Porque eles de alguma forma precisam chegar a muitas pessoas. Mas onde é que reside a questão? Nós somos uma sociedade muito supersticiosa. Acreditamos muito na existência de forças que comandam a nossa vida. Se eu tenho emprego, é porque Deus assim quis. Se eu não tenho emprego, provavelmente é porque espíritos malignos foram jogados por terceiras pessoas, me impedem de prosperar na vida. E o outro aspecto é que, por causa disso, né, fora as superstições, também temos a situação em que nós somos pessoas, vamos lá, qual é a expressão que eu posso usar? Financeiramente frágeis. Okay? Moçambique é um país pobre. Isso nós não podemos tentar maquiar, mas o facto é que somos um país pobre. Nós viemos de famílias pobres. Convivemos todos os dias com famílias pobres. E sabemos que temos muitas dificuldades para suprir as nossas necessidades. Das básicas mesmo. E quando a gente olha para esses fatores que eu acabei aqui de mencionar, nós temos, por outro lado, o discurso religioso. Aqueles que fazem aquele discurso estão conscientes disso. Eles sabem. Porque eles também vêm de nós. Sabem que você precisa de uma oportunidade de trabalho. Sabem que você não consegue, mesmo trabalhando, não consegue. Surpresa. Exatamente. O primeiro bem do comprar pão do princípio ao final do mês. Eles sabem disso. E o que é que eles fazem? Eles constroem uma narrativa discursiva como se estivessem a falar especificamente para si. E você está lá sentado em casa, está sem televisão, alguém diz, olha, você que recebe e teu dinheiro acaba em uma semana. Pois você olha para si e diz, meu, esse cara sou eu. Pá, sou eu mesmo. Eu recebi na semana passada, já não tenho nem um centavo. Ok? Você que está à procura de emprego, que já deixou o currículo em todos os lugares, mas nunca ninguém te chama. Meu, esse sou eu. Poxa, estou há muito tempo desempregado. E você olha para o indivíduo, que ele está num cenário, ele interage com a câmera, okay? Tem todo um conjunto de artifícios, de artefatos ali em redor dele,
Ele diz, eu tenho a solução para ti. Poxa, Yeah. quem é que não quer soluções para os seus problemas? Desta vez, tudo É fica agora resolvido. que eu vou. Né? E depois tem uma outra coisa que é muito interessante que eu tenho observado. É o recurso aos exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas. Ok? Diz aí, pô, você está aí sentado. De repente você vê alguém, provavelmente você até conhece a pessoa. Ei, fulano já se deu bem. Afinal, é possível. Eu também tenho que. Ok? Então, nós temos a forma como os nossos grupos religiosos estão a montar, né, o discurso para convencer as pessoas é extremamente profissional. Ok. Nós temos muito material para analisar e estudar ali. Agora, existe uma outra coisa. É que muitas vezes também acabamos tendo o espetáculo. Um pouco daquilo que nós falávamos anteriormente. Também já temos espetáculo religioso. Vão reparar que as pessoas que conseguem atrair mais audiência nos meios de comunicação social, atrair mais clientes para as suas igrejas, elas também têm uma capacidade espetacular de fazer aquele espetáculo, aquela encenação religiosa toda. Atenção, não estou desacreditando a fé das pessoas. É preciso deixar isso bem claro. E eu não gosto muito de discutir a crença. Né? O que estamos a discutir não é a crença, mas é o processo comunicativo envolvido, ok, no discurso que é formulado pelos grupos religiosos. Então, o que nós temos observado aqui, eles fazem as coisas de forma muito profissional, montam um espetáculo, ok? Quando digo que é espetáculo, é porque há uma série de artefactos que estão em volta da fala do pastor. Há um som de fundo, há uma posição de câmera, há um movimento que é feito, há um cenário, há um público. Aquilo é espetacular. E tudo, no fim do dia, o que quer? O que se pretende? É exatamente convencer-lhe de que, olha, eu tenho a solução para o teu problema. E se você quer a solução, venha ter comigo. Então, é um pouco disso que a gente tem estado a ver. Agora, eu tenho também chamado a atenção o facto de muitas vezes nós termos religiosos a meterem-se no mato. Muito por conta dessa necessidade de fazer espetáculo e manter, né, atrair fiéis, e acabamos em promessas que eu não sei até onde efetivamente elas podem de facto acontecer. Mas o discurso que a gente tem de nós religiosos para os meios de comunicação, tanto digitais como tradicionais, é extremamente persuasivo. Sabe? E está sendo recorrente, ou está a ser um hábito dos canais televisivos e também das redes sociais de trazerem religiosos para debates e que acabam trazendo um outro lado de história religiosa que há muito tempo não era falado. Os tais milagres, os que fazem desviar ciclones e tudo mais. Esse é um problema muito sério. A questão religiosa, ela é muito complexa, né? Acaba de me apresentar essa questão. Eu, por acaso, também tenho acompanhado parte desses debates. Se for a reparar, vai reparar também que há uma disputa religiosa, agora já meio que aberta, sobre quem de facto é mais poderoso entre os homens de Deus. Não sei se já reparou isso. Já reparei. A quem se diz ungido, a quem se diz que eu sou ungido e fulano não é ungido. Eu falo em nome de Deus, fulano não fala em nome de Deus. E o que nós estamos a ver é um espetáculo em algum momento também degradante de pessoas que pregam a fé a se acusarem umas às outras de terem ou não ter unção divina.
Esse é um ponto. A outra coisa também que nós precisamos observar é que todas as sociedades têm e sempre tiveram as suas religiões. Religiões muito ligadas aos seus valores, aos seus hábitos culturais e assim por diante. O que nós temos observado com o processo de globalização é a expansão principalmente das grandes religiões monoteístas, que é o Islão e o cristianismo. E se nós voltarmos e recuperarmos nossos conteúdos lá da história, nós ouvimos falar, por exemplo, das cruzadas cristãs em direção ao Médio Oriente, que foram também um movimento de expansão do cristianismo. Temos as cruzadas islâmicas que foram feitas do lado do Médio Oriente, pelo norte da África e parte da Europa, que também foi um movimento muito importante de expansão do islamismo. Exato. E depois tivemos um outro movimento, que é o movimento das expansões marítimas, do comércio marítimo internacional. Em Moçambique, o Islão chega pelo comércio marítimo internacional. Os árabes começaram lá de cima, do Corno de África, e foram descendo até chegar a Moçambique. E o cristianismo também veio pela mesma via, mas não veio do lado do Oriente, veio do Ocidente, também por barco, né? Que foi se aproximando e depois a gente viu o que viu. Essas religiões, elas acabaram se assentando ou penetrando em lugares em que já existiam religiões. O Islão veio para aqui, o cristianismo veio para aqui. Vou falar das principais, porque existem outros grupos religiosos, tem os hindus, tem judeus. Eles vieram para aqui e encontraram pessoas que também já tinham crenças. E convenceram essas pessoas de que a crença que eles traziam possivelmente fosse a mais verdadeira completamente daquelas crenças que existiam. Mas o facto de fazerem esse convencimento não significou a limitação por completo dessas crenças. E qual é o resultado disso que a gente observa hoje? É o sincretismo religioso de termos pessoas que ao mesmo tempo acreditam num Deus monoteísta, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e por outro lado acreditam na existência de forças espirituais que movimentam a vida. Eu de dia estou na capela de uma igreja e de noite estou na palhota do curandeiro. Então, nós não eliminamos por completo essas religiões, essas crenças locais, com as quais nós sempre vivemos. E mesmo aqueles indivíduos que hoje aparecem na televisão a dizer porque Deus me mandou, porque Deus me ungiu, porque Deus me fez não sei o quê, também acreditam nisso. Elas continuam a viver em meio a essas crenças, mas eles não assumem, né? Não permitem que os outros também tenham essa crença. Então, é algo muito complexo de se entender, porque discutir fé, discutir crença é muito complicado. Agora, voltando um pouco para a questão que me colocava aqui sobre existirem pastores, pessoas que vêm, discutem sobre até eventos que a própria ciência natural consegue explicar claramente o que é que origina uma coisa, é muito complicado e nós até inclusive é que estamos a permitir isso. Quer dizer, nós, audiência, nós como país, nós como Estado, é que estamos a permitir que indivíduos digam coisas de difícil comprovação. Como é que você vai comprovar que desviou um ciclone? Mas é possível, por exemplo, comprovar o que gera chuva. É possível comprovar o que impede de chover. Mas como é que se comprova que Dino desviou um ciclone? Vamos lá, como é que você faria isso? Vocês estão a perceber? Estou a perceber. Yeah. Então, são dessas coisas, né, que é preciso a gente discutir sobre elas. Porque estamos a ter uma situação em que a credibilidade dessas pessoas que falam em nome de Deus também é colocada em causa. Quando alguém vem e diz, olha, eu desviei chuva, eu parei de chover. Meu, o que é isso? Precisamos, seriamente, será que é esse tipo de conteúdo que nós precisamos
ok? Eu vi ali aqueles memes que a gente vê lá nas redes sociais, ok? Enquanto os outros estão a discutir tecnologia, estão a discutir transformação, estão a discutir a criação de realidades alternativas, não sei o quê. Nós ainda estamos a discutir desviar ciclone. Nós ainda estamos a discutir, eu dia já teve uma discussão muito interessante sobre a Páscoa e a ressurreição de Cristo. Nós estamos a discutir hoje, 2000 anos depois, ainda estamos a tentar esclarecer o que realmente aconteceu. Os outros já estão lá, estão aí. Estão avançados. Isso só nos atrasa cada vez mais. A religião, do meu ponto de vista, ela deve ter esse pendor mais moral, mais de coesão, mais de integração social, mais de produção, reprodução e manutenção de determinados valores que nos fazem conviver bem uns com os outros. Quando ela começa a penetrar em espaços sobre os quais não tem domínios, aí já começamos a ter... eu acho que começa a ser problemático, começamos a descredibilizar a real missão da religião. Então, eu penso que, infelizmente, o que nós estamos a assistir é um espetáculo degradante, porque não nos edifica, não nos constrói, pelo contrário, ajuda-nos até a ridicularizar aquelas pessoas que aparecem lá na televisão a falarem sobre coisas que... eu até admiro, eu via um pastor uma vez a falar, e ele falava como se tivesse vivido na Galileia, no ano 2, 3 depois de Cristo. Ele falava com uma propriedade, e era a interpretação dele, porque o outro também falava como se tivesse vivido lá, mas tinha uma visão completamente diferente daquela. Então, são essas coisas que depois acabamos reproduzindo e que não nos identificam em nada. Então, esse é meu ponto de vista com relação a essa discussão ali. Olha, eu não queria puxar doutora Abílio para o lado religioso, mas porque este espetáculo religioso é feito em meios de comunicação social, não é? Que é a nossa conversa aqui. Mas também recordei-me que estou diante de um sociólogo que pode explicar algum comportamento que tem acontecido a nível dos órgãos de comunicação social. Durante muito tempo, nossa infância e parte da nossa adolescência, nós fomos ver nas televisões, a religião aparecia muito mais para ensinar moral, não é? Exato. Moral, trazia ensinamentos com teor moral, mas nos dias que correm nós temos assistido as televisões têm virado campo de batalha dos pastores e dos profetas, não é? E como é que aquela atitude dos pastores, aquela acusação, há momentos que até dá a entender que vão chegar a lutar, né? Aquele comportamento, que consequências pode trazer para os crentes que estão do outro lado? Né? Estão a ver a televisão, estão a conviver com situações de género quase todos os dias. No período de tarde ou de manhã, nós temos esse espetáculo. Sempre batalhas. Exatamente, grandes rompimentos a se travar nas televisões. E os apresentadores, né, acabam assumindo também um papel um pouco violento, porque permitem isso. Eles promovem. Promovem. Exato. De facto, aqui temos muitos assuntos para analisar na questão que coloca. Bom, primeiro, nós temos que perceber que hoje a religião é um business. Okay? Não são todos os grupos religiosos que estão nessa lógica de business, mas esse pessoal que vem explorando sistematicamente os meios de comunicação social está na lógica do business. Deu aqui o exemplo que nós na infância, quando víamos televisão e falava-se de religião, estava-se a falar dessas questões morais. Ninguém prometia cura. Não se falava em milagres, em mudanças de vida, em resolução de problemas das pessoas. Simplesmente o foco era, olha, é preciso amar, respeitar o próximo, é preciso manter uma boa convivência, é preciso ter uma vida distante do pecado. E foi isso que a gente foi aprendendo. E essa aprendizagem, ela não se limitou, por exemplo, à televisão. Lá nos grupos religiosos em que a gente participava, dentro de casa, nas comunidades em que nós íamos, havia sempre essa discussão, essa ideia de que, olha, nós precisamos manter uma vida
reta, dentro da linha, porque se nós sairmos da linha, Deus vai nos castigar. E fomos formando nossas personalidades tendo em conta essa ideia de que Deus castiga quando a gente faz coisas erradas. Quando é que a coisa começa a mudar? É quando nasce a tal teologia da prosperidade. É um movimento que começou nos Estados Unidos da América. Se não me engano, se eu não estiver errado, parece que foi de lá das décadas de 1950, 1960. Se eu não estiver errado. Se eu estiver errado, depois podemos corrigir isso e depois ver como é que a gente... Vamos fazer uma nota sobre isso. O que aconteceu é que esse pessoal que defende essa teologia da prosperidade tem tendências a pegar textos que estão na Bíblia, versículos muito pequenos, estou a falar no caso do cristianismo, que é a coisa que eu tenho mais acompanhado, e descontextualizar, tirar do contexto e fazer acreditar que é aquilo. Esse movimento foi se expandindo pelo mundo. Começa nos Estados Unidos da América, depois expande-se para a América Latina, e hoje, possivelmente, o maior foco disso é o continente africano, somente a África subsaariana. E a gente vai vendo lá sendo usados exemplos bíblicos para mostrar que é possível as pessoas prosperarem, basta terem fé, basta acreditarem e que as coisas vão acontecer. Ora, em Moçambique esse movimento chega a partir de 1992. Quando aparecem os primeiros grupos que começam a transmitir a ideia de que, olha, se você tiver fé, você pode enriquecer. E esse movimento foi crescendo. E hoje é o que a gente vê. O sentido de religião, de religiosidade, o sentido de cristianismo que a gente tinha na década de 1990 já não é o mesmo que a gente tem hoje. Ainda existem aqueles grupos cristãos tradicionais que pregam a moral, que pregam a boa convivência entre as pessoas, mas esses grupos não exploram os meios de comunicação social de massas por uma razão. Essa mensagem não vende. Se você abrir um canal de televisão hoje para ensinar que as pessoas devem conviver bem umas com as outras, ninguém vai te assistir. Mas se você prometer que as pessoas vão ficar ricas, todo mundo está acionado, né? todo mundo vai te assistir. Por quê? Nós estamos aquilo que eu dizia logo no princípio, nós somos muito supersticiosos. Apesar de estarmos num país pobre, de sabermos quais são as dificuldades que este país enfrenta, ainda acreditamos que as nossas dificuldades são resultado da existência de forças supremas que nos impedem de prosperar. E é isso que faz esses grupos que vendem a mensagem da prosperidade, eles prosperarem. Então, é um pouco disso que a gente tem. Mas a imagem que a gente tem, eu particularmente tenho visto isso, é que temos pessoas de muita fé que acreditam que indo à igreja resolve os problemas que têm. Mas também começamos a ter pessoas que começam a questionar esse paradigma. Há um vídeo que circulou há dias nas redes sociais em que começava com um americano, havia um fosso, ok? E do outro lado havia um troféu. Para chegar ao troféu, era preciso saltar o fosso. Deve ter visto esse vídeo. Chegou um americano, olhou pelos lados, encontrou ali barra muito grande. Ele pegou naquilo, usou aquilo como alavanca, saltou para o outro lado, carregou no troféu e foi embora. Veio o chinês, também na mesma situação, viu o que aconteceu ali. Não, eu preciso chegar ali. Inventou uma geringonça qualquer, conseguiu sair de um lado para o outro. E veio o africano. Quando ele viu o fosso, ele simplesmente ajoelhou e começou a rezar, a pedir para lhe fazerem atravessar para lá. Mas a questão é, será que ele não poderia atravessar de uma outra maneira? Tinha que rezar. Tinha que rezar. Provavelmente houvessem alternativas. Então, esse pessoal que nos vende a ideia da fé
como solução para todos os nossos problemas, eles sabem disso. Sabem que Dean acredita que se ele é elecionado é porque alguém lançou algo ou alguma força familiar, algum antepassado está a pegar pelas costas, não quer que você progrida. Então eu tenho que sacudir esse indivíduo para a minha vida começar a andar. E eles vão estruturando o discurso em torno dessa ideia. É o que nós estamos a assistir hoje. Então, isso coloca muito em causa a credibilidade. Eu vejo pessoas saírem de um grupo para outro grupo. Deixarem de seguir um profeta, porque surgiu um profeta que acreditam que é mais poderoso que aquele outro profeta, que depois mudam de profeta, porque aquele é mais poderoso que aquele profeta. Mas no fim, nós estamos a ser tratados como mercadoria. Somos a mercadoria daqueles que têm como business a fé. Então, é o que nós estamos a assistir hoje. Exato. E como é que acha que isto vai impactar, né, no comportamento dos outros, nós que estamos deste lado? Acha que esses discursos, esses debates, muitas vezes conflituosos, vão contribuir para que dentro da fé as pessoas vivam em paz? Ou vai ser o alastramento daquilo que está a acontecer nos estúdios das televisões? Bom, o que, no meu ponto de vista, também, agora também vou operar por hipótese, o que eu acho é que nós estamos a descredibilizar a religião. Né? Porque nós, cá do outro lado, nós que vemos aquilo, a maior probabilidade não é necessariamente de acreditar mais ou menos. Possivelmente a gente veja aquilo como algo completamente ridículo, desnecessário. E é o que nós estamos a assistir nos dias de hoje. Agora, é claro, né, que a fé, como eu dizia, é uma coisa muito complexa e difícil de entender, mas o que nós estamos a observar é que esses grupos eles não contribuem muito para essas questões que nós falamos aqui da moral, dos bons costumes. O nível de debate que está-se a ter sobre religião, sobre quem é mais poderoso que quem, no fim não contribui para essas questões. O que contribui é para este ou aquele ter mais ou menos seguidores em função da sua capacidade persuasiva. De mostrar que, olha, eu sou capaz de fazer isso e eu faço isso acontecer. Então, aquele que consegue ser mais persuasivo é que consegue ter mais seguidores, mais fiéis atrás dele. Mas, sob o ponto de vista daquela discussão moral que a gente tanto espera da religião, não vejo impacto nenhum nisso. Não vejo. Muito bem, chegamos ao fim desta conversa com Abílio Mandelate, docente e pesquisadora. Foi um debate da nossa parte muito proveitosa, aprendemos muito. Aliás, foi mais uma aula, né? Sei lá. O problema de nós professores é que acabamos pegando tanta coisa que a gente lê e discute todos os dias. Okay. E depois traz para esses debates. Mas é sempre uma oportunidade para discutir, né? Expor pontos de vista e produzir novas formas de compreender as coisas. Né? Então, é interessante. Muito bem. Ao estimado internauta, a Josic Mídia também, a partir de já, vai começar a emitir em televisão, mas também em rádio. Por isso, fique atento às nossas publicações, porque daqui a pouco vamos disponibilizar o nosso aplicativo, que é para o internauta poder acompanhar os nossos trabalhos, tanto a nível de televisão, como também a nível da rádio. Foi um prazer enorme ter estado aqui consigo e com o nosso convidado. E até a próxima.